Shalom a todos, gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Bom, esse vídeo hoje é para dentro da visão judaica, tá? Provar, né, de forma lógica, teológica e racional, tá? Que a diferença entre o Deus para nós, judeus, que acreditamos em um Deus que nós temos como verdadeiro, e o Deus cristão, Jesus, que os cristãos insistem em dizer que é o mesmo Deus de Israel. Então, como somos religiões totalmente diferentes, e nós temos a compreensão de Deus de uma forma totalmente diferente, apesar dos cristãos insistirem em dizer ao contrário, estou aqui, né, também para ter a oportunidade de explicar e tentar explicar de uma forma lógica para vocês por que que nós sabemos e temos a certeza dentro da nossa visão, da nossa cultura, o porquê que Jesus não é Deus e porquê que o nosso Deus ele não é comparável a Deus nenhum de qualquer outra nação, tá? Lógico que você é obrigado a acreditar no que você quiser, tá? A ideia aqui não é só explicar. Por quê? Porque não é justo que, por exemplo, alguém fale da sua família sem conhecer a sua família. Não é justo que alguém diga que você está mentindo, que você negou isso, negou aquilo, de algo que aquela pessoa que está falando sequer viveu dentro da sua casa. Então é mais ou menos dentro desse conceito. Então bora lá, vamos começar com o termo onipresente. O que, que seria onipresente? Onipresente, tá? É uma qualidade que se dá para algo ou alguém que está em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma perceptível, tá? Então, por exemplo, um dia eu conversando com um cristão e eu falei para ele, olha, o sol ele é mais poderoso do que o Senhor Jesus. O sol ele consegue ser muito mais, e olha que ele ainda não é onipresente, mas ele consegue muito mais exercer uma semi-onipresença melhor do que o Senhor Jesus. Ele, não, o cristão me falou, eu vou te provar que Jesus é onipresente. Falei, tá, qual a sua prova que você tem? Ah, que todo planeta, segue aqui meu mouse, né? Todo planeta já ouviu falar dele. Eu falei assim, também todo planeta conhece o Sol. E olha aqui na fotinha, aqui na escuridão, que agora aqui é no Brasil, que está claro, não importa se a pessoa está aqui no Chile, na Argentina, no Paraguai, no Peru, no Nordeste, no Centro-Oeste, na América do Norte, no México, não importa, todos estão vendo e sentindo o sol e já ouviu falar do sol e sabe que é o sol. Aqui no escuro, na China, na Ásia, ali na África, que o sol não está exercendo, eles também já ouviram falar do sol e sabem ter a certeza do sol todos os dias. E nem por isso o sol é um Deus. E nem por isso o sol é um ser superior. Tanto é que o Sol sequer sabe que ele é uma estrela. Ele não sabe que ele é um Sol, ele não sabe que ele é uma estrela, ele não sabe que ele gera calor, energia, ele não sabe que o sistema solar depende da massa dele. E mesmo assim, ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. E o seu Jesus é o contrário. Ele sequer conseguiu sair de Israel, de uma cidade para outra ao mesmo tempo. Então, só esse argumento lógico já faz o tal Jesus não ser Deus. O problema do cristão em querer entrar na ideia judaica e querer dizer que nós somos mentirosos, dizer que os judeus negaram, que nós vamos pagar por isso, que não sei o quê, que nos ameaçam, é porque o cristão ele entende a Torá na forma ocidental, na forma idólatra, que para nós é idolatria. Como para o cristianismo, as outras religiões também são idolatria, tá? Então, assim, é uma questão dentro do nosso campo. Isso não nos faz melhor do que vocês e nem vocês melhores do que a gente, que nós, tá? Então, bora lá. Qual a única prova do cristão
que Jesus seria Deus? A própria palavra dele. Os profetas disseram, ele fez isso. Eu falei, gente, peraí. Mas o Jesus fez milagres, é a prova que ele é Deus. Eu falei assim, inclusive teve espíritas aqui no Brasil que fizeram milagres melhor do que Jesus. E outra coisa, naquela época de Jesus, ele curou cego, fez deficiente andar. Eu falei, tá, mas ele fez alguma pessoa que não tinha perna, nascer a perna e fazer com que aquela pessoa que não tinha perna, nascer a perna e andar? Não fez, então ele não é Deus, né? E outra coisa também, até falo isso. Pega o Deus hebreu, o Deus da Torá, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que humilhou o Egito, e bate nele, crucifica ele, tenta pegar ele, tenta bater nele, não consegue. Então, gente, eu tô tentando trazer para vocês uma visão lógica dentro do que nós, judeus, entendemos e estudamos, foi revelado para nós na Torá. E outro problema também, que eu percebi, tá? Eu percebi que o cristão tem, a dificuldade que os cristãos têm em entender a Torá e o Taná, ou seja, o Antigo Testamento, é que eles não conhecem, eles não se preocupam em conhecer a cultura semita, eles não se preocupam com a ciência, eles não se preocupam com a história. E quem não estuda história, não estuda filosofia, não estuda biologia, química, física, matemática, não tem como estudar a Torá, porque a física, a química, a ciência são bênçãos do Eterno. Eu fico assim, eu acho muito interessante a pessoa negar as bênçãos de Deus só porque o nome é ciência, né? Tipo assim, a pessoa precisa da chuva, a pessoa precisa do vento, a pessoa precisa da gravidade, a pessoa precisa dos átomos para se comunicar através do telefone, e mesmo assim nega, né? É muito engraçado a pessoa viver aquilo e negar aquilo que ela está vivendo. E a Torá não nega. Então, gente, o conselho que eu dou para aqueles que realmente querem entender o Taná, o Antigo Testamento, primeiro, conheça os fundamentos da Torá, conheça a cultura semita, conheça por que existe essa linguagem dentro da Torá e entenda que vocês têm uma tradução que é tendenciosa. Gostando ou não, é uma tradução tendenciosa, tá? Então, dentro desse conceito, observe que o Sol é mais poderoso do que Jesus e nem por isso o Sol é Deus, tá? Então, dentro dessa visão, vocês têm que começar a entender o seguinte, tá? Então, por que a Torá tem essa linguagem toda complicada? Aí, uma explicação bem tranquila é o seguinte. Primeiro que é o seguinte, imagina você chegar num local, né? Um local que ninguém nunca viu um submarino, por exemplo. Ninguém nunca viu um submarino, não sabe, não tem instrução. Aí você quer explicar para aquela pessoa o que é um submarino. Aí você fala, olha, o submarino é tipo como se fosse uma casa, onde que você entra dentro da água, pode ficar tantos dias lá dentro, respirando, e você não morre. Você, né? A pessoa não vai entender, ela não sabe, ela nunca viu isso. Aí você vai pegar uma garrafa, vai tampar, colocar uns bonequinhos dentro da garrafa, e vai encher uma pia, vai colocar essa garrafa dentro e vai explicar aqui mais ou menos a função do submarino usando a garrafa. A garrafa tem nada a ver com o submarino. O submarino é feito de aço, tecnologia e tal. Mas isso é só para você, dentro da realidade da pessoa, explicar o complexo, a complexa tecnologia que tem dentro do submarino. Entende? Então foi dentro desse ângulo, dessa visão, que a Torá foi escrita. Então, Hashem usou a realidade do povo semita. Por quê? Porque foi o povo hebreu que Hashem decidiu escolher entre as nações para formar uma nação diferente. Então, Deus mandou com que Moshe Rabbeinu escrevesse a Torá dentro dessa realidade desse povo, tá? Então, por exemplo, naquela época não existia a palavra ciência, não existia a palavra matemática, mas Deus, dentro daquela realidade, dentro daquela linguagem, Deus explicou que a natureza só obedece a ele. Como? Com as pragas do Egito. Por quê? Porque os egípcios achavam que cada
cada ação da natureza era um Deus. Eles achavam que o vento era um Deus, que o trovão era um Deus, que o sol era um Deus, que o rio era um Deus. Então Deus, Baruch Hashem, o Eterno, bendito seja Ele, o que fez? Ele foi lá e mostrou que todas aquelas coisas que os egípcios achavam que eram deuses, na verdade, nada mais era do que um sistema complexo que é necessário para a vida existir, obediente totalmente a esse Criador, a esse ser que até então era desconhecido, porque o povo tinha afundado-se na idolatria, no trabalho estranho, tinha humanizado as coisas de Hashem. Por isso que o Talmud, que trata disso, é chamado de Avodah Zará, trabalho estranho, quando você humaniza algo que não é humano, tá? Então, por exemplo, dentro desse conceito, né, nós vemos aqui em Isaías 66, do 1 ao 2, que fala: assim diz o Senhor, o céu é meu trono, e o céu aqui, gente, não é só o céu em si, é o universo, tá? E a terra é o escabelo dos meus pés, a massa, o planeta é a massa. Que casa me edificareis vós? Ou seja, olha, se o céu é o meu trono, ou seja, se toda a criação, eu sento em cima dela, eu controlo ela. Se a terra, quer dizer, age da minha vontade, quem é vocês para dizer, eu vou fazer uma casa e aqui vai morar o Senhor? É isso que ele está querendo dizer. E qual seria o lugar do meu descanso? Ou seja, qual seria o lugar que vocês poderiam dizer, Deus está aqui, sendo que eu estou em todo lugar, né? Porque a minha mão fez todas essas coisas. A mão, gente, não é que Deus tem mão, é uma expressão para o povo entender, né? E assim todas elas foram feitas, assim diz o Senhor, mas para esse olharei, para o pobre e para o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ou seja, ele fala assim, olha, veja o tamanho da minha grandeza, observe o quão poderoso eu sou. Tudo existe, o ouro que vocês tentam correr atrás, o poder, o domínio, aquilo que vocês não entendem, o que vocês buscam, que é o poder, a dominância, tudo isso me obedece. Tudo isso foi eu que criei. Mesmo assim, ainda eu preocupo com o pobre, ou seja, com aquilo que você mais despreza, aquilo que você não dá valor, né? É isso que Deus está falando. E ele fala mais: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces. Ele fala: eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, pode aparecer várias pessoas se autodenominando Deus. Pode sim. Mas não será. A palavra em si não faz uma pessoa ser Deus. Não faz uma pessoa ser Deus, tá? Então, aqui, a Hashem já está falando, ó, não tem outro, tá? Aí, lá em 1 Samuel, tá? 2:2, está o seguinte: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então, aqui existe um grande filósofo e médico, era médico também, o Rambam Maimonides, muito conhecido na comunidade judaica, respeitadíssimo sua obra, tá? E ele, no Mishneh Torah, nos fundamentos da Torá, ele escreve o seguinte: o fundamento dos alicerces e o pilar mais firme de toda a sabedoria é saber que existe um primeiro ser, ou seja, ele usa um primeiro ser, por quê? Porque até o nome Deus foi o próprio Deus que criou, como está lá, Bereshit, Bara Elohim. Ele disse, né? No princípio criou Deus, ou seja, até algo que não tinha nome, não tinha conceito, criou um nome para ser autodenominado, tá? Que ele faz com que todos os seres existissem e que todos os seres do céu e da terra e de entre eles não poderiam ser salvos pela verdade do seu próprio ser. Ou seja, esse ser, né, esse algo, né, ele é o que fez tudo existir, se mantém na existência, que sem ele, sem a vontade dele, sem a fonte dele, nada pode se manter na existência. E ele continua. Assim, supondo que ele não existe, assim, vamos fingir que Deus não existe. Então, toda a existência também deixa de existir, inclusive o universo. E inversamente, supondo que
que todos os outros seres, exceto ele sozinho, não existisse, somente seu ser permanece. Ou seja, e se toda existência deixar de existir, ainda ele se permanece na existência. Que inclusive a própria existência foi ele que criou. Ele não cessa de ser por causa de sua não existência, tá? Já que todos os seres dependem dele, mas ele, bendito é, ele não depende deles, ou seja, da existência, nem da sua existência. Portanto, a verdade de seu ser é incomparável com a verdade de qualquer outro ser individual. Isso é ser um verdadeiro monoteísta da Torá, tá bom? E aqui o Rashi, tá? O Rashi, ele explica uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês. Tem um trecho da Torá que fala que Deus não é homem, Deus não é homem para que ele se arrependa, certo? Aí você pode usar o trecho ali da Torá, né? Que é Gênesis 6:6, né? Que fala o seguinte. Ele fala o seguinte. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Olha como tanto é importante compreender a Torá e saber a cultura e conhecer a língua para não cair nessas pegadinhas aqui, ó, para dar a entender que Deus é homem. Isso aqui foi até uma certa maldade já dos cristãos para dar a entender no Jesus lá, tá? Mas olha o que o Urashi fala. O Senhor se arrependeu. E quando os sábios começam com as frases que eles acham mais interessantes, eles começam a provar que não significa isso. Ele está explicando o que significa o Senhor se arrependeu. Os pensamentos de Deus se voltaram da misericórdia divina para a justiça. Para quem é cristão, não está familiarizado com essa linguagem do sábio. O que o sábio aqui está querendo dizer? Geralmente, o sábio diz o seguinte, que Deus é mais misericordioso do que justo. Por quê? Porque se Deus fosse só justo, gente, vamos ser sinceros, nenhum de nós estaríamos vivos. Desculpem, nenhum de nós estaríamos vivos. Todos nós estaríamos mortos, porque nós não somos certos. Mesmo aqueles homens que dizem, eu sou um homem de Deus, você sabe que não é certo, cara. Você sabe. Então Deus ele nos olha mais com misericórdia, mas nesse dia ele transformou, ele deixou de agir pela misericórdia e passou a agir pela justiça. O que significa isso? A justiça é algo quando vem, se tiver um crime ou algo em desequilíbrio, vem o que? As consequências. É isso que o Urashi está explicando. Então ele considerou o que fez com o homem que ele havia feito na terra. Onde quer que esse termo seja usado nas escrituras, desculpa, significa considerar o que fazer. Os exemplos são Números 18, 19, nem o filho do homem deve considerar, tá? Devarim, Deuteronômio 32, 36 e considerar. Observem, gente, que é a mesma, palavra, vai na rem, que está traduzida erradamente como arrependeu dentro dessa frase, desse conceito aqui. Então aqui está se falando assim, considerou o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, porque ele entristeceu, né? Considerou, quer dizer, se ele tivesse arrependido no contexto da palavra no português, ele teria literalmente não salvado nem Noé, porque ali ele fala, e o homem é mau desde a sua meninice, inclusive ele está incluindo Noé aí. Então se ele tivesse arrependido mesmo e tivesse destruído, ele tinha literalmente destruído inclusive Noé. Aí você fala assim, não, mas Noé era justo, ela fala, não. Por isso que a Torá usa essa expressão e considerou, ou seja, é melhor que eu destrua os maus e permaneça os bons, entende? Então é isso que significa, vai na rem, dentro dessa passagem aqui da Torá. Então aqui não está falando que Deus se arrependeu, mas que Deus está organizando, moldando, melhorando a criação. É isso que a Torá está querendo dizer no Ramabolo, no dilúvio, tá bom? Isso é muito importante a gente entender, tá bom?
Então, a Torá fala o seguinte, assim diz o profeta, mas o Senhor Deus, é o verdadeiro Deus, não está falando sequer de filho algum aqui, e que se faz revelar de todas as formas e toda a criação o obedece. Só ele é a verdade e nenhum outro ser possui uma verdade semelhante à sua verdade. Mesmo como a Torá diz, não há outro semelhante a ele. Em Deuteronômio, que escreveu o próprio Moisés. E aqui a Torá não fala de filho algum ou Espírito Santo algum. Ou seja, não há outro ser verdadeiro além dele como a ele. Este ser é o Deus do universo, é o Deus hebreu. Ou seja, Hashem se revelou de forma óbvia, de forma que mostrou sem dúvida para o povo que ele era Deus. Né? Se ele quisesse deixar dúvida, como é que ele faria? Ele ia fazer o que o suposto Jesus faria. Uma coisinha aqui, uma coisinha acolá e pá. Não. Ele pegou a maior nação, que era equivalente a Roma na época do Jesus lá. Né? Ele pegou a maior nação, né? O maior império da época era o Egito. Humilhou o Egito. Fez todos os deuses do Egito se humilhar perante ele, porque eles achavam que as forças da natureza eram Deus, e cada praga representa um Deus, tá? Egípcio. Eu tenho até um vídeo no meu canal, depois vocês procuram aí, é bem interessante. E ele humilha, tira o povo, abre o mar vermelho mais uma vez, mostra que até as aves, tudo obedece a ele, faz chover alimento do céu, né? Ele faz a água seguir, um poço de água seguir o povo hebreu. Ele vai, se revela para esse povo, pega a península do Sinai, arranca do chão, faz o céu se abrir. Ele mostrando para o povo que não adiantaria ele fazer um milagrinho aqui, dizer uma coisinha com ele. Ele tinha que mostrar para o povo que toda a natureza obedecia a ele, para que o povo entendesse que ele era Deus. Por quê? Porque era um conceito antigo. Antigamente, eles achavam que a natureza era Deus, que a terra era Deus. Inclusive, até aqui no Peru tem um tal de Pachamama, alguma coisa assim, que eles acham que é a mãe terra, eles acham que a terra, as montanhas são deuses. Então, para Deus tirar isso da cabeça do povo hebreu, ele fez isso. Então, era o melhor momento para Deus falar assim, olha, esse aqui é meu filho, e ele também é Deus, e ele não fala. Tanto é que em Shemot, Êxodo 20, ele fala, eu sou o Senhor, vosso Deus, que te tirei do Egito. Ou seja, ali ele não fala, eu e meu filho te tiramos da terra do Egito. Nós, no plural, te tiramos da terra do Egito. Não, ele fala, eu, no singular, o Senhor vosso Deus te tirei da terra do Egito. Então, a Torá ela está cheia de provas que Deus é único, não é Espírito Santo, não é Filho, não, ele é único. Tanto é que se você lê de Gênesis a Malaquias, que compõe a Torá e o Taná, você vai perceber que em momento nenhum, toda a história não fica levando a filho nenhum, só fica levando a todo mundo, inclusive os castigos, a conscientizar Israel para voltar para Deus, que Deus é único, que não existe outro Deus, que inclusive o filho de Davi é uma promessa que Deus vai mandar como sinal que Deus vai acabar com o mal no mundo. Não é o filho de Davi que vai acabar com o mal no mundo, é o próprio Deus. O filho de Davi, que é chamado de Machia, ele vai ser o último dos sinais, o sinal o último provando para a humanidade que Deus vai acabar com todo o mal da humanidade. E não que o filho de Davi é o foco da Torá, não é. O Messias não é o foco da Torá, apesar de muita gente não gostar que eu falo isso, mas é só ler a Torá. O Messias não é o foco da Torá. É importante? É, mas não é o foco. O foco é Hashem e a Torá, ou seja, servir Deus através da Torá de uma forma lógica e se livrar de qualquer conceito idólatra. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhem bastante esse vídeo aí. Conheça meus livros que está no Clube dos Autores, tá? Conheça meu blog, biblia31.blogspot.com.br, tá bom? E espero que vocês tenham gostado aí e shalom, até o próximo vídeo.